Solicitamos aos presentes que tomem seus lugares, por favor. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de título de cidadão emérito o senhor Otávio Rizzi Coelho, de autoria do ex-vereador Biléu Soares, iniciativa nesse plenário do vereador Luiz Carlos Rossini. Nós convidamos para compor a mesa excelentíssimo senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos também excelentíssimo senhor Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas. Senhor vereador Luiz Henrique Cirilo, eleito vice-presidente para o próximo biênio. Senhor vereador Luiz Carlos Rossini. Senhor Ivan Felizardo Contreira Toro, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Senhor João Batista de Miranda, superintendente do HC da Unicamp. Senhor Paulo Eduardo Rodrigues da Silva, superintendente da Fundação Zerbini. Senhor José Bonifácio Nogueira Filho, diretor da IPTV. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes, bem como a todos os presentes, a receberem nosso homenageado, Dr. Otávio Rizzi Coelho. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o senhor vereador Campos Filho, para declarar aberta a presente reunião solene. Muito boa noite a todos, aos telespectadores que também acompanham esta solenidade pela nossa TV Legislativa, a todos os presentes, ao prefeito Jonas Donizete, a sua esposa Sandra, tem os vereadores presentes. Eu declaro aberta esta reunião solene do Poder Legislativo da cidade de Campinas para a entrega do título de cidadão emérito ao senhor Otávio Rizzi Coelho. Convidamos os presentes a se posicionarem para a execução e projeção do hino nacional brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E do hino da cidade de Campinas. Letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
Convidamos a todos a tomarem seus lugares. Nós relacionamos a presença da senhora Sandra Ciossi, esposa do excelentíssimo senhor prefeito Jonas Donizete. Senhor Carmino Antônio de Souza, secretário municipal de saúde. Senhor José Roberto Matos Souza, coordenador de administração do Hospital das Clínicas da Unicamp. Senhora Carmen Lavras, coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas da Unicamp. Senhora Laura Contador Rodrigues da Silva, diretora técnica regional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Senhor Lair Zambon, coordenador do Hospital Estadual de Sumaré. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos homenageados desta noite, senhor Romeu Santini, presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas Região, ex-vereador e ex-presidente desta Câmara. Senhor Lorival Ferreira dos Santos, desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região Campinas. Envia uma correspondência com cumprimentos ao homenageado desta noite, o senhor Arlide Lara Romeu, presidente da Sanasa, que solicita que leia a correspondência que ele enviou.
Em razão da solenidade de formatura dos meus filhos Gustavo e Guilherme, neste dia e no mesmo horário, não poderei estar presente como era o meu desejo e da Helenice, minha esposa. Entretanto, quero deixar registrado o meu saudoso e dileto amigo Biléu Soares, que teve a feliz iniciativa de propor essa homenagem justa e oportuna a Vossa Excelência, médico, professor, verdadeiro cientista da cardiologia brasileira, sem dúvida um dos maiores cardiologistas do país com renome internacional. Temos grande honra de figurar entre seus amigos. Na Unicamp, onde atuei por mais de 35 anos, aprendi a admirá-lo como esposo, pai, amigo, e que tem na medicina, um verdadeiro sacerdócio. É dos grandes homens, dos grandes cérebros, a sabedoria e a humildade, e Vossa Excelência reúne esses predicados. Por outro lado, a sua árvore genealógica comprova que a família, na pessoa de seu saudoso pai, Dr. João de Souza Coelho, teve uma intensa atividade política. Quero finalmente cumprimentar a esposa, a senhora Maria Regina Pedroso de Camargo Coelho, e seus filhos, Otávio e Maria Gabriela. Um grande abraço a Arli, Eunice, Helenice, Guilhermo e Gustavo. Com a palavra, senhor vereador Luiz Carlos Rossini, para homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Boa noite. Quero inicialmente cumprimentar Sua Excelência, o prefeito Jonas Donizete, que nos dá a honra de participar dessa solenidade. Cumprimentar o vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Cumprimentar o vereador Luiz Henrique Cirilo, que foi eleito primeiro vice-presidente dessa casa para o próximo biênio. Cumprimentar o doutor Ivan Felizardo Contreira Toro, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Cumprimentar também o doutor João Batista de Miranda, superintendente do Hospital das Clínicas da Unicamp. Nossos cumprimentos também ao amigo Paulo Eduardo Rodrigues da Silva, o Paulão, superintendente da Fundação Zerbini. E um cumprimento especial também ao amigo José Bonifácio Nogueira Filho, diretor da IPTV. E, obviamente, um cumprimento mais do que especial ao nosso homenageado, Dr. Otávio Rizzi Coelho. Cumprimento também a esposa do seu prefeito, Sandra Ciossi, a esposa, filhos do homenageado e os amigos do homenageado que vieram aqui prestigiá-lo nesta solenidade. Primeiramente, eu quero registrar que, para mim, é uma honra poder, em nome da Câmara Municipal de Campinas, em especial, em memória ao vereador Biléu Soares, que foi o autor da propositura que concede o título de cidadão emérito ao Dr. Otávio Rizzi Coelho, fazer o discurso em homenagem ao nosso homenageado. E é com alegria que o faço. Por isso, e em respeito à memória desse vereador que foi amigo de todos nós, Biléu Soares, falando dessa tribuna que leva o seu nome, em reconhecimento a uma das suas virtudes, qualidades, que ele era um grande tribuno, um grande orador, eu, para tentar captar as razões, a motivação, o sentimento, inclusive, que levou Biléu Soares a apresentar à Câmara um projeto de decreto legislativo, concedendo o título de cidadão emérito ao Dr. Otávio Rizzi Coelho, eu vou dividir a minha fala em duas partes. A primeira, eu quero ler na íntegra a justificativa escrita pelo vereador Biléu Soares, e que certamente demonstra toda a forma como
ele gostaria de expressar o seu sentimento de amizade, de respeito e de admiração pelo nosso homenageado. E depois vou fazer alguns comentários breves, com algumas impressões pessoais minhas, colhidas num diálogo que tive outro dia com o Dr. Tavuca, né, como é conhecido, para poder finalizar essa homenagem da Câmara. Bem, vamos primeiro à justificativa escrita pelo vereador Biléu Soares. O médico Otávio Rizzi de Coelho, nascido em Campinas no dia 30 de abril de 1948, apelidado carinhosamente de Tavuca, é uma referência na área da medicina. É casado com Maria Regina Pedroso de Camargo Coelho, com quem tem 2 filhos, Otávio e Maria Gabriela. O nosso Tavuca é filho de uma grande figura política do nosso município, o Dr. João de Souza Coelho, que foi eleito vereador por 2 legislaturas, sendo a primeira no ano de 1948. Ressalta-se ainda que o Dr. João foi eleito vice-prefeito em 2 oportunidades. Nosso homenageado escolheu um dos campos mais brilhantes e desafiadores para a sua atuação profissional. A medicina é uma das áreas do conhecimento ligada à manutenção e restauração da saúde, e, quando aplicada em prol da sociedade, faz uma diferença ímpar para a comunidade. Assim, é a atuação do nosso Tavuca. Sua brilhante trajetória iniciou-se na Faculdade de Medicina da Unicamp, onde se formou no ano de 1972. A partir daí, seu apego e dedicação à profissão transformariam sua vida. Com talento reconhecido para o ofício, tornou-se uma referência na área médica em razão de sua constante doação para a saúde. Um homem que contribui para Campinas e para o Brasil, que descobriu nas ciências médicas algo supremo que poderia mudar a vida das pessoas. Um homem de vida estoica e espartana, de ações, pensamentos, ideias e reflexões profundas e realizações profissionais, sociais e políticas. Um homem probo, de conduta ilibada, em que não se encontra uma só mancha, de honradez suprema e sinceridade absoluta. Adepto do bom combate, da guerra do oprimido contra o opressor, do justo contra o injusto, ou seja, uma pessoa extraordinariamente humana e sensível. Um ser humano que foi capaz de conjugar e conciliar sua personalidade e suas atividades com dignidade, decência, fraternidade, amor ao próximo e seriedade de propósitos. Trabalhador infatigável, sempre preocupado com o atendimento da população menos favorecida. Sua principal arma sempre foi o diálogo e a solidariedade, aliadas à competência e sua aplicação na área da saúde, destacando-se de start como um dos maiores e mais competentes cardiologistas deste país. Importante também realçar que o Dr. Otávio Rizzi Coelho, além de toda a sua aptidão profissional, costuma se transformar num verdadeiro amigo de seus pacientes, lembrando os médicos de antigamente que ficavam à cabeceira desses pacientes. Temos certeza que Campinas sentir-se-á honrada em conceder um título desta magnitude a um filho da terra que, com sua ética, atividade e capacidade profissional, eleva o nome da nossa cidade além de nossas fronteiras. Assim, conforme se infere no seu currículo, acostado à presente justificativa, e por tudo que representa a Campinas, é que se apresenta esse projeto de decreto legislativo e, desde já, conta com o apoio dos nobres vereadores. Sala das Reuniões, em 25 de agosto de 2010, assinado vereador Biléu Soares, vereador do PSDB. Quero falar que, com uma justificativa dessa, não foi fácil obter a unanimidade dos votos dos vereadores para conceder essa homenagem. Rapidamente, eu gostaria também de
passar um pouco daquilo que observei no Dr. Tavuca. E uma das coisas que descobri rapidamente ao conversar com o Dr. Tavuca, e permita-me também chamá-lo assim, carinhosamente, como é conhecido pelos seus amigos e tratados, é que ele é bom papo. E é muito gostoso conversar com ele. E, certamente, essa é uma das suas características que o faz ter e acumular muitos amigos. Na noite de hoje, essa é uma pequena demonstração dos amigos que você conseguiu colecionar ao longo da sua vida. E de futebol à política, ele tira de letra, né, com a sua vasta cultura. Nesse breve encontro, ele falou da sua paixão pela Ponte Preta e disse que um dos momentos de maior sofrimento que ele teve foi em 1966, quando a Ponte foi rebaixada para a segunda divisão. Lembrou da rivalidade eterna com o Guarani e das brincadeiras com os amigos bugrinos, mas confessou que tem um sonho: ainda vou ver a macaquinha campeã. Quando entramos no campo da política, percebi o brilho no olhar ao falar do seu pai, Dr. João de Souza Coelho, que foi vereador por 2 mandatos e 2 vezes vice-prefeito. E perguntando a ele se ele lembra de alguns momentos marcantes, ainda na sua infância, adolescência, a respeito da atuação do seu pai, ele falou alguns, mas um deles eu gostaria de reproduzir por conta do momento. No dia que eu fui conversar com ele, acontecia na casa a eleição da nova mesa da Câmara. E a eleição da mesa da Câmara sempre é um momento político bastante efervescente, muitas discussões, enfim. E aí ele lembrou da época quando seu pai, vereador, disputou a presidência da Câmara em 1954 com o então vereador Mendonça de Barros. A Câmara, naquela ocasião, tinha 13 vereadores. E o seu pai, ele já tinha conseguido, já tinha palavrado o voto de 7 vereadores. Portanto, a maioria que lhe garantiria a presidência da Câmara. No dia da eleição, um vereador sumiu. Ele não veio para a sessão. E ninguém conseguiu localizá-lo. Resultado, a votação foi 6-6. E aí foi eleito o doutor Mendonça de Barros, por ser o vereador mais velho. E ele lembra que seu pai ficou bastante chateado, para não dizer outra coisa. Tavuca fala com orgulho do tempo do culto à ciência, em que ele afirma ter sido modelo de referência de ensino, não apenas para ele, mas para todos os amigos daquela época, devido à formação técnica e humanística que aquela escola propiciava. A sua vida está profundamente ligada à Unicamp. Aliás, Dr. Otávio Rizzi Coelho faz parte da turma que ajudou a construir a Unicamp, como ele mesmo diz. Ele lembra que, quando ingressou na Faculdade de Medicina, o curso de Medicina e a Unicamp inteira estava instalada no 1º e 2º andar da maternidade de Campinas. E o 3º ano, já quando começou a entrar as disciplinas clínicas, era na Santa Casa de Misericórdia, né? E a sua foi a primeira turma a ter aula no campus da Unicamp, em Barão Geraldo. A sua carreira profissional é uma das mais brilhantes, professor, doutor, exerceu diversos cargos e é o atual presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, uma das mais conceituadas do país. Publicou mais de 130 trabalhos científicos e formou 8 mestres e 6 doutores em cardiologia. Tem uma participação ativa em dezenas de congressos científicos no Brasil e no exterior, onde é comumente convidado a dar aulas. Mas é quando fala da família que o Dr. Otávio demonstra os valores que acredita e pratica. Em relação à sua esposa, Regina, ele afirma que só pude fazer tudo o que fiz porque ela cuidou da minha vida inteira, abrindo mão, inclusive, de projetos pessoais para se dedicar à família e apoiá-lo na sua atividade. E complementa: eu devo tudo a ela,
a minha gratidão é eterna. Na relação com os filhos, reproduz a filosofia herdada de seus pais. Independência e responsabilidade era o lema dos pais do Tavuca na educação dele e de seus irmãos. Meus pais davam liberdade e cobravam compromissos. É assim que eu fiz com os meus filhos. E remata com alegria. Tenho orgulho dos meus filhos. E olhando no seu consultório para um diploma de Harvard, onde seu filho foi graduado, ele quase foi às lágrimas, literalmente. Fica evidente, portanto, que a história do Dr. Otávio Rizzi Coelho se confunde com parte da história de Campinas. Por isso, a Câmara Municipal de Campinas cumpre seu papel de registrar nos seus anais esse momento em que concede o título de cidadão emérito ao Dr. Otávio Rizzi Coelho, título este que representa, segundo palavras do próprio homenageado, a maior homenagem que uma pessoa nascida em Campinas pode receber. Parabéns, Dr. Otávio Rizzi Coelho, Tavuca, obrigado por tudo, o senhor se fez merecedor dessa homenagem. Obrigado e boa noite. Com a palavra, o senhor vereador Campos Filho. Nesse momento, passar a presidência ao vereador Dr. Luiz Cirilo, já que, para nós, a indicação foi feita pelo saudoso vereador Bilel Soares, que empresta o nome a essa tribuna aí, mas eu queria só fazer uma rápida colocação, doutor, e também ao prefeito Jonas Donizete, a todos nós aqui, aos telespectadores que nos acompanham. A Câmara Municipal ela tem essa pedagogia, viu? Quer dizer, a questão de uns 10 dias, nós estávamos votando aqui o orçamento de mais de 4 bilhões de reais da cidade, tão importante no investimento. E hoje nós estamos aqui num evento tão importante quanto, ou seja, enaltecer, gratidão àquelas pessoas que ajudam a construir a cidade. Eu, quando aqui cheguei, eu falava com o doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira Filho, está aqui ele junto com o Antônio Carlos Coutinho Nogueira, lá pelos anos de 80, quando nós chegamos aqui e começamos com a IPTV. Mas eu dizia a ele que o Jorge Alves de Lima, que é o presidente do Instituto de Genealogia, ele falava do doutor José Paulino, Jonas, e que foi também presidente da Câmara. E o Padilha me dizia assim, olha, presidente, nós devemos ter uma foto aí do doutor José Paulino para fazer uma homenagem, para resgatar isso. Então, eu vejo que esses momentos é um momento de resgate. Por quê? Trabalhamos o dia todo, às vezes cansados, estamos aqui, porque nós temos que vivenciar esses momentos e torná-los vivos, né, no dia a dia. Senão vai parecer que tudo é descartável, né? Parecer que, então tem que saber, tem que mostrar, olha, fulano de tal foi presidente da Câmara lá pelos anos de 1000. Então, eu acho que isso traz de volta, vivendo a história. Senão fica um país, uma cidade sem memória. E esse evento desta noite também tem essa característica de gratidão. Como disse o Rossini, né, vai ficar nos anais da história, daqui a 100 anos, será 200 anos, não sei onde é que nós vamos estar, o pessoal vai dizer, olha, num dia tal, assim, estava lá o prefeito Jonas Donizete com a esposa dele, e foi entregue um título de cidadão emérito. Quer dizer, isso é reconhecimento, fazer as pessoas que fazem a história da nossa cidade de Campinas. Então, eu não tenho de falar, puxa vida, a Câmara também faz isso? Também faz isso. Discutimos grandes projetos e esse aqui é um dos grandes, tanto quanto a se votar um orçamento de mais de 4 bilhões de reais para a cidade de Campinas. Eu quero passar a presidência ao doutor Luiz Cirilo, nada mais justo, porque o Partido da Social Democracia, ele que foi eleito agora vice-presidente da Casa, teve essa incumbência de indicá-lo, né? E vou mais além, através de um grande amigo, um grande parceiro, que foi o nosso querido Bilel Soares. Então, por favor, doutor Cirilo, o senhor, por favor, pode assumir aqui para o senhor possa conduzir e eu fico do lado do nosso homenageado. Nesse momento, teremos a entrega do título de cidadão emérito a Otávio Rizzi Coelho. O documento tem o seguinte teor.
a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.215, de 26 de novembro de 2010, concede a Otávio Rizzi Coelho o título de cidadão emérito, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas, especialmente no campo da medicina. Campinas, 18 de dezembro de 2014, autoria vereador Biléu Soares. Assina o documento o vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos para fazer uso da palavra nosso homenageado, Dr. Otávio Rizzi Coelho. Senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas, senhor Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas, vereador Luiz Henrique Cirilo, próximo vice-presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Carlos Rossini, que eu não sei nem quanto agradecer as palavras que fez para mim, ao companheiro, amigo de longa data, Ivan Felizardo Toro, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ao professor João Batista de Miranda, outro amigo, companheiro, superintendente do Hospital das Clínicas da Unicamp, ao professor Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, só vou falar Paulão depois, superintendente da Fundação Zerbini, e talvez o mais antigo de todos os companheiros da administração da faculdade, a José Bonifácio Coutinho Nogueira Filho, Bônio, amigo de mais de 50 anos, meus amigos, minhas amigas, não pode haver honraria maior para uma pessoa nascida em Campinas que a que estou recebendo hoje. Para um filho de Campinas receber esta homenagem é o máximo que se pode almejar. É a mais importante honraria que a cidade presta, através da Câmara Municipal, oferece aos seus. Ao receber este título, também recebo a responsabilidade de cada vez mais lutar pela melhoria da minha cidade, mantendo e ampliando minhas atividades profissionais, familiares e comunitárias. É um compromisso com o povo de Campinas. Aqui em Campinas nasci, fiz meus estudos primeiro no Colégio Sagrado Coração de Jesus, na Escola Rio Branco e depois no saudoso Colégio Estadual Culto à Ciência, que foi responsável por muito da minha formação e de muitos que aqui estão. Depois tive a felicidade de entrar na 5ª turma da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, aonde me formei em 1972. Fui a São Paulo, onde completei a minha formação em clínica médica no Hospital do Servidor Público Estadual e em cardiologia na 2ª Clínica Médica com o também campineiro professor Luiz Decour. Em 1977, retornei a Campinas e, desde então, aqui tem sido a minha vida profissional, acadêmica e familiar. Desde 1980, sou docente da disciplina de cardiologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Unicamp. Tenho também exercido minhas atividades profissionais em meu consultório privado em diversos hospitais
da cidade, entre eles a Maternidade de Campinas e o Hospital Centro Médico de Campinas. Eu devo essa homenagem a muitas pessoas e preciso nomear algumas. Em primeiro lugar, ao meu amigo Gilberto Celestino Brásio Soares, o Biléu, que propôs essa homenagem e que faleceu prematuramente aos 52 anos, mas que deixou uma enorme contribuição para a cidade de Campinas em diversas áreas, política, esportiva, cultural e, principalmente, de amizade. A José Roberto Magalhães Teixeira, o Grama, meu amigo desde a minha adolescência, desde os tempos do tênis clube, político e administrador brilhante, teve a sua carreira prematuramente interrompida. O convívio diário com o Grama em seus últimos meses de vida foram de um imenso ensinamento para a minha vida pessoal e profissional. Meus eternos agradecimentos à sua esposa, Tereza Cristina, aos seus filhos, e, em particular, ao Henrique, que, infelizmente, não pôde comparecer, que segue seus passos na carreira política. Aos meus colegas da Faculdade de Ciências Médicas, aqui representados pelo nosso diretor, professor Ivan Toro, e a Faculdade de Ciências Médicas da minha casa, a qual tudo me deu e a qual tudo devo. Aos colegas da Unicamp, universidade da qual participei desde o seu início e a vi se tornar uma das mais importantes do país e da América Latina. Ter participado do seu desenvolvimento é um orgulho que levo para toda a minha vida. Aos meus antigos companheiros da administração do Hospital das Clínicas, representados pelo Paulão, aos meus antigos companheiros de administração da Faculdade de Ciências Médicas, representados pela professora Lília e pelo professor Mário Saad, aos meus colegas do Departamento de Clínica Médica, que tive a honra de ser o coordenador em 2 ocasiões. Não poderia deixar de citar de maneira especial aos companheiros da Cardiologia da Unicamp, sem os quais seria impossível estar aqui hoje. Um abraço aos atuais e aos antigos colegas da Cardio Unicamp. A todos os meus pacientes, razão principal da minha profissão. Aos meus antigos companheiros de diretoria da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SOCESP, que eu tive a honra e o privilégio de presidir. Ao amigo Arlide Lara Romeu, antigo companheiro da Unicamp, e que tanto me ajudou nessa cerimônia. Ao jornalista Caio Lucílios, pela sua colaboração neste evento. Aos meus velhos e bons amigos que aqui compareceram e que sempre se fazem presentes nos momentos de maior necessidade e de maior alegria. Não poderia deixar de fazer um destaque especial ao meu inesquecível pai, João de Souza Coelho, médico psiquiatra brilhante, pai exemplar, a quem tudo devo. Seguramente ele estaria muito feliz com essa homenagem da Câmara Municipal, uma vez que ele foi vereador por 2 legislaturas e vice-prefeito de Campinas por 2 vezes, além de ter sido secretário de Saúde por 4 anos. Ele me ensinou também a importância da participação da política partidária. A minha mãe, responsável pela minha formação, que está em casa aos 98 anos, feliz pela homenagem prestada ao seu filho. Sem o apoio, ajuda e conselhos de minha companheira de 42 anos, Regina, seria impensável a minha vida. Aos meus filhos, Otávio Filho e Gabriela, a minha nora Cristina e aos meus 4 netos, Guilherme, Otávio Bruno, Gabriel e Rafael, só posso agradecer por tudo que vem fazendo por mim. São eles a motivação para continuar o trabalho diário na atenção aos pacientes e a dedicação à faculdade e em toda a minha vida. Um agradecimento especial à Câmara Municipal, na pessoa de seu presidente Campos Filhos e do vereador Luiz Carlos Rossini, a quem devo a apresentação elogiosa, seguramente muito mais do que eu merecia. Por fim, um agradecimento especial ao povo de Campinas,
na pessoa do nosso prefeito, Jonas Donizete, que resgatou a autoestima do campineiro de uma maneira invejável nesses 2 anos de governo. É muito bom ser cidadão emérito de Campinas. Muito obrigado a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Jonas Donizete. Boa noite a todos. Cumprimentar o homenageado da noite, o amigo Dr. Otávio Rizzi Coelho, pessoa querida de todos nós, uma homenagem muito justa. Sua esposa Maria Regina Rizzi, também conosco. Cumprimentar minha esposa Sandra, um cumprimento especial também a Tereza Cristina, que está conosco também nesta noite, presidente da Câmara Campos Filho, vereador Luiz Henrique Cirilo, que nesse ato preside a sessão e será o próximo vice-presidente a partir do dia 1º de janeiro, vereador Luiz Carlos Rossini, que discursou aqui em homenagem ao homenageado, o Ivan Felizardo Contreira Toro, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, faculdade oriunda e que o Tavuca tem tanto carinho, João Batista de Miranda, superintendente do HC da Unicamp, o Paulo Eduardo da Silva, superintendente da Fundação Zerbini, meu amigo Paulão, e José Bonifácio Nogueira, filho, diretor da IPTV, o Tony também que está conosco nessa noite, Dr. Carmo de Souza, nosso secretário de Saúde, que também comparece, e tantos amigos que eu vejo aqui, Juarez, saudar também o Dr. Rogério Cerqueira Leite, que eu o avisto aqui, tantas figuras ilustres da cidade de Campinas, que comparecem nessa noite, Tavuca, por um motivo, para externar aqui a amizade a você, né? Eu percebo quanto você está emocionado e você merece essa homenagem. O vereador Campos Filho, presidente da Câmara, falou um pouco sobre a questão do reconhecimento. As cidades e as pessoas, elas têm uma ligação muito íntima. Tanto é verdade que vocês podem ver que as figuras que se destacam, muitas vezes o município se torna conhecido por causa de uma figura que se destacou daquele município, seja na área artística, seja na área de ciências, ou qualquer ramo da vida, né? E aquela pessoa leva consigo, quase sempre, as raízes do local aonde ela desenvolveu a sua carreira, onde ela fez os seus estudos, seus aprendizados. E a cidade, por mais que ela ganhe o mundo, né? E hoje nós podemos dizer que o Tavuca é uma figura reconhecida no mundo, né? Pelo seu histórico de vida, de trabalho, mas as raízes do município ficam dentro da pessoa. E nós temos 2 tipos de homenagem. Tem o título de cidadão campineiro, para aquelas pessoas que não nasceram na cidade, né? E o título de cidadão emérito, para aquelas pessoas que, como o Tavuca, nasceram na cidade e que se destacam na cidade em que nasceram, pelo que fizeram pelo município, pelo que fizeram, muitas vezes, no ramo profissional que escolheram para trabalhar, e o Tavuca tem essa característica. Nesse ano eu encontrei com ele em Brasília. Foi uma coincidência, ele estava num congresso de cardiologia e eu estava lá cuidando de alguns assuntos do governo federal e nós estávamos hospedados no mesmo hotel. E ao tomar café da manhã, eu me encontrei com ele e pude ver o carinho que os outros médicos de todas as regiões do país, que chegavam na mesa, que cumprimentavam, e um deles perguntou por que eu estava junto, por que o prefeito... Eu falei que o Tavuca era tão valioso para Campinas que tinha uma lei na cidade que, quando ele saía, o prefeito tinha que escoltar ele.
né? Tinha que estar junto com ele para cuidar dele, que por isso eu estava lá cumprindo essa minha missão de cuidado com o Tavuca. Mas, Tavuca, foi citado aqui todo o teu histórico, né? O histórico de vida, de luta, de trabalho, o seu pai, João de Souza Coelho, vereador, vice-prefeito, psiquiatra e político, devia entender muito do comportamento humano, né? E talvez ele não tenha compreendido aquela eleição, mas ele devia entender muito do comportamento humano. E essas pessoas que aqui comparecem hoje, Tavuca, muitos talvez tenham sido teus companheiros de turma, companheiros de universidade, alguns talvez alunos que estejam aqui, ex-alunos, né? Mas pessoas que aprenderam a te admirar. Você citou aqui, na parte do convívio que você teve com o Magalhães, que você teve a oportunidade já algumas vezes de relacionar isso comigo. Eu posso te dar a convicção que, se você também teve esse carinho, o Magalhães também tinha um carinho recíproco por você, né? E você foi, como não apenas dele, que era uma figura de destaque, mas de todos que você tem o convívio, os seus pacientes, uma figura que vai além do exercício profissional, que estende aquela para o convívio humano e faz com que os seus pacientes se sintam reconfortados e confiantes no exercício da medicina. Então, parabéns. Quero te dizer que a Ponte Preta, no primeiro ano do meu mandato, chegou perto, foi vice sul-americana. No segundo ano, agora, foi vice da Série B. Quem sabe, até o final do mandato, eu concretizo aí o teu sonho de entregar aí uma homenagem, o título para a Ponte Preta. E eu queria também registrar, que já foi falado, mas do Bilel Soares, né? Eu estou aqui, Tavuca, imaginando um discurso do Bilel em tua homenagem. Talvez o Rossini, com toda a habilidade, eu que tenho, mas a gente não teria aquela emoção do Bilel, né, chacoalhando as mãos e dizendo: o Tavuca, esse grande campineiro, esse grande homem. Então fica aqui a saudade desse amigo de todos nós, como você disse, que nos deixou de forma prematura, mas que deixou uma lembrança muito gostosa no coração de todos nós. E que fez algo muito bacana, dentre tantas coisas que fez, ofertar esse título, que foi aprovado pela Câmara Municipal, reconhecendo toda a sua trajetória. Então, você disse aqui, usou a minha figura para falar do povo de Campinas. Eu queria dizer que o povo de Campinas também é muito grato de ter um ser humano como você, que ama a cidade, né? Nas conversas que temos, ele sempre pergunta como está indo Campinas, como está a administração, os problemas que nós assumimos na cidade, e eu sei que você realmente fica feliz de saber que a cidade tem entrado nos trilhos, né? Eu acho que nós temos vivido momentos realmente diferenciados, né? Nós estamos, por exemplo, terminando o ano agora, a Câmara Municipal está devolvendo 15 milhões para a Prefeitura, né? E um dinheirinho que vai ser muito bem usado para fechar as contas nesse ano de 2014, que foi um ano difícil, mas é uma relação diferenciada do que teve em outros tempos, uma relação de respeito, de harmonia. Quero aproveitar para cumprimentar aqui o presidente Campos Filho, que encerra o seu mandato pela forma digna, correta que conduziu o Legislativo campineiro, e desejar também à nova mesa, que vai iniciar os trabalhos a partir de 1º de janeiro, muito sucesso nesse trabalho, que nós possamos continuar trabalhando em harmonia, que é aquilo que a nossa Constituição Municipal, a Lei Orgânica do município, preconiza entre os poderes constituídos. Amanhã, Tavuca, é um dia também de muita alegria. Campinas vai estar recebendo o ministro da Ciência e Tecnologia, ele estará em Campinas anunciando o início das obras do projeto Sírios, um investimento de mais de R$1 bilhão que será feito na cidade de Campinas, numa área que também é muito especial para Campinas, que é a área de Ciência e Tecnologia, que o Dr. Rogério Cerqueira Leite tanto conhece e tanto também se dedica a esta área para a nossa cidade e para o Brasil como um todo. Então, fica aqui o meu carinho a você como amigo e a justeza dessa homenagem de cidadão emérito de Campinas para uma pessoa que orgulha a cidade, que
faz o nome da cidade ser levado para vários lugares do Brasil e do mundo, aonde você está presente, no exercício da sua atividade profissional e no congraçamento com seus colegas profissionais, né? E uma coisa que eu acho muito bonita também, o Paulão sempre falava comigo, nas oportunidades, o respeito que você tem daquelas pessoas que trabalham com você, que tem ali aquela convivência contínua, né? Só os grandes homens, as grandes figuras têm isso, porque o cotidiano, ele expõe todas as nossas facetas, né? Que todos nós temos, qualidades, defeitos. Então, isso mostra o brilhantismo do teu caráter, porque as pessoas que mais convivem com você são aquelas que mais gostam de você. Parabéns pelo título emérito de cidadão campineiro. Um grande abraço. Com a palavra, o senhor vereador Luiz Henrique Cirilo, para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, eu quero inicialmente fazer um cumprimento especial ao presidente Campos Filho, de uma maneira muito singela, um gesto humilde, me transferiu a presidência nesse momento para que concluísse os trabalhos, sem antes deixar destacado que o senhor prefeito foi bastante autêntico ao falar, ao informar que a Câmara devolveu 15 milhões esse ano, cuja presidência é do vereador Campos Filho, e, no ano passado, 23 milhões, 28 milhões, totalizando 43 milhões nesse biênio. Vamos fazer o possível. Mas essa foi a maneira com que o presidente Campos Filho exerceu a presidência. Eu acho que Campinas precisa disso, eu acho que a política precisa de homens realmente públicos, a exemplo do presidente da Câmara, a exemplo do que o prefeito de Campinas vem fazendo, com condutas transparentes, éticas, para que possamos, de uma vez por todas, resgatar a dignidade, né, dos campineiros, daqueles que são nascidos ou que optaram por essa cidade. Quero, também, no mesmo sentido, não poderia deixar de fazer um cumprimento especial ao saudoso amigo Bilel Soares, que nós, no último mandato, concedemos a tribuna de honra. O Bilel, como todos sabem, aqueles que o conheceram, era um tribuno da primeira ordem, pessoa de uma fácil dicção, de fácil colocação, e, como o prefeito bem disse, uma pessoa que sabia envolver e contagiar a todos ao seu redor. E nós aprovamos por unanimidade que a tribuna de honra, o lugar do Bilel Soares, carregasse o seu nome, eternizando, então, esse grande e brilhante vereador. Quero fazer um cumprimento especial, agradecer ao Dr. Ivan Felizardo Contreira Toro, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Dr. Ivan, eu tive o prazer de ter um contato muito próximo agora nesse ano de 2014, e que o seu trabalho dignifique muito a Faculdade de Medicina da Unicamp. Dr. João Batista de Miranda, superintendente do Hospital das Clínicas da Unicamp. Paulo Eduardo Rodrigues da Silva, superintendente da Fundação Zerbini, nosso amigo Paulão. José Bonifácio Coutinho Nogueira Filho, diretor da IPTV. E, com isso, eu quero também fazer um cumprimento especial ao Tony, que está presente, irmão e também nosso grande amigo. Meu prefeito, meu amigo, Jonas Donizete, eu sou vereador de segundo mandato e eu estou tendo uma situação ímpar. Eu tenho procurado acompanhar o prefeito, nós sempre exercendo o poder de fiscalizador, mas, ao mesmo tempo, usando a prerrogativa que o artigo 2º da Constituição reza que os poderes legislativo e executivo devem atuar de formas harmônicas e independentes. E é assim que nós temos atuado. E o prefeito tem procurado fazer aquilo que eu havia falado no início, resgatar, viu, prefeito? Eu acho que a sua conduta, a sua postura tem procurado cada vez mais fazer com que nós possamos conquistar novamente a confiança do povo. Eu acho que essa vai ser a grande a missão nossa para esses 2 próximos anos, onde o povo campineiro, né, o povo que reside na cidade,
deu o voto de confiança nas urnas há 2 anos atrás e tem acenado positivamente, principalmente através do seu trabalho, onde tem sido reconhecido. Eu, como presidente, nessa hora, eu não poderia deixar de destacar aqui, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Campinas, 2 brilhantes advogados, Dr. Arthur Pinto de Lemos e o Carlão Coelho, 2 colegas, 2 amigos. E representando a Polícia Civil do Estado de São Paulo, na pessoa do Dr. José Roberto Rocha, nosso amigo, delegado Rochinha. Agora chegou a grande hora para que eu possa, rapidamente, para que eu não tire o brilho das palavras do vereador Luiz Carlos Rossini, brilhante vereador, presidente da Comissão do Meio Ambiente, e que foi muito feliz na sua fala, na sua apresentação, do Tavuca, e na fala também do prefeito Jonas Donizete. Mas eu não posso deixar, Tavuca, de cumprimentá-lo. E faço isso com um prazer que faço questão de deixar acentuado. Sou campineiro, não acho demérito nenhum àqueles que não são, os que ainda estão recebendo o título, mas ser campineiro é algo indescritível. Eu sou daqueles campineiros, prefeito, que, quando a gente sai de viagem, nós estamos voltando ou pela Dom Pedro, ou pela Bandeirantes, ou em Anguera, mas, principalmente, quando a gente está entrando pela Dom Pedro, eu moro ali na região de Sousas, você sabe que o coração começa a bater mais forte quando a gente está ali no trevo. Tudo começa a trazer saudades, mesmo quando as férias é de apenas 1 semana. Então, Tavuca, quando um campineiro como eu, que nós temos aqui várias honrarias, mas as principais são o título de cidadão campineiro e o título emérito dado ao campineiro, né? Então, quando um campineiro como eu, e eu já sou vereador há 6 anos, e eu nunca participei de uma solenidade como essa, ou seja, é uma honraria extremamente importante para nós. Quando eu vejo que uma pessoa como você, com a descrição, com o currículo profissional e também familiar, e aí eu faço um cumprimento à Regina, que eu já conheço também há muito tempo, eu acho que nós, políticos, neste momento que nós estamos concedendo algumas honrarias, nós estamos no caminho certo. Você é um cardiologista extremamente respeitado em todo o país, mas você, através da fala do Rossini, me fez eu ter a certeza de, quando eu votei aqui, votei favorável na legislatura passada, eu estava fazendo o correto. Você atua de forma humana e, através da sua profissão, você consegue transformar aquele relacionamento inicialmente profissional num relacionamento de amizade com o seu paciente. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Então, de uma maneira muito simples, eu queria te cumprimentá-lo, te dar parabéns. Desejar toda a sorte do mundo. E que você, através desse certificado, possa continuar trabalhando por nossa cidade, pelo nosso Estado e pelo nosso país. Muito obrigado. Bom, tendo cumprido tudo o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas, declaro encerrada a presente reunião solene. Muito obrigado, uma boa noite a todos.